Já ouviu falar em luto perinatal? Esse é um tipo de luto que acontece quando um bebê morre em qualquer momento da gestação ou até mesmo um mês após o seu nascimento. Mas como que é possível para um casal ou para uma família viver um luto quando é tão difícil para as pessoas reconhecerem a validade dessa dor? Quando existem tão poucas pessoas dispostas a ouvir, quando a própria mulher tem dificuldade em entender e acolher a sua dor. Em uma sociedade que se mede a dor pelo tamanho do caixão, que espaço existe para a escuta, para o acolhimento, para a existência de uma dor diante da perda de uma gestação no primeiro trimestre de gestação, por exemplo? A perda de um filho já é difícil. Quando esse filho morre antes de nascer, pode ser um desafio para a sociedade entender que já existia um vínculo e que com essa perda gestacional, a mãe, o pai e outras pessoas têm motivos para sofrer. Então, diante disso, já sabemos de uma especificidade muito marcante nesse tipo de luto, que é o não reconhecimento do valor dessa perda. Na tentativa de ajudar os enlutados, as pessoas podem minimizar a perda dizendo que foi melhor assim, que teria sido pior perder quando fosse maior ou quando já tivesse se apegado, ou dizer que podem engravidar novamente. Essas falas revelam uma grave falha empática que empobrece as interações, que poderiam ser rede de apoio, mas que acaba por deixar os enlutados desamparados com uma dor inominável, irreparável. O não reconhecimento complica as coisas, aumentam as chances de isolamento, ou para manter o segredo sobre a perda, ou para evitar o constrangimento diante de falas inadequadas. Impedem a realização de rituais que poderiam auxiliar na elaboração, na construção de significado. Inibem as expressões de luto, podendo gerar problemas futuros pelo sufocamento das emoções e sentimentos. Nas perdas perinatais, os rituais podem contribuir na criação de memórias e possibilidade de validar a existência desse bebê, localizar o seu nascimento e morte, criando oportunidade de expressão, acolhimento da dor e elaboração do que acontece, do que se sente e do que virá a ser. Ao contrário do que o senso comum acredita, falar do que foi perdido, permitir que haja um tempo para a dor, para a ritualização e criação de memórias, permitir que a mãe veja o bebê, pegue ele no colo e incentivar isso. Permitir que tire fotos, guarde uma mechinha no cabelo, confeccione algo, uma boneca com uma roupinha que era do seu bebê, que guarde algum objeto que seria do seu bebê, um pedaço do cordão umbilical. São estratégias efetivas de enfrentamento desse tipo de luto. Constrói um legado e permite aos familiares expressar o seu luto. E, como humanidade, ganhamos por aprendermos sobre o quanto é importante que incorporemos o luto na sociedade. A perda gestacional ou no pós-parto tem também um potencial traumático, a depender da assistência que os genitores receberem. É muito comum que uma mulher que sofra uma perda gestacional seja internada na ala da maternidade, ou que divida um quarto com uma mulher com o bebê nascido vivo. E isso é completamente inadequado, além de violento. Imaginem a agonia de uma mulher que perdeu o seu bebê ao escutar os gritos de uma mulher parindo, ou o choro de bebês saudáveis. Imaginem a tortura para essa mulher que lida com o vazio da falta de um bebê em seus braços, dividindo o mesmo espaço com uma mulher que amamenta o seu bebê. Agora imaginem a violência que é quando alguém da equipe, sem saber de nada, entra no quarto e cumprimenta a mulher dando os parabéns pelo bebê. Ou então perguntando, cadê o bebê, mamãe? Tá fazendo exames? A inabilidade social para lidar e acolher esse tipo de luto continua com os amigos e familiares. Quando esse casal enlutado chega em casa e encontra o quartinho do bebê desfeito. Quando alguém cheio de boas intenções se antecipou e sem perguntar o que os pais queriam, decidiu tirar tudo da vista, como se apagar os registros da existência daquele bebê fosse acabar com a dor.
Se esse vídeo fez sentido para você e se você quer estar mais preparado para lidar com questões como essa, curta esse vídeo, siga o nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos e eventos, compartilhe esse e outros vídeos com alguém que vai gostar de consumir esse conteúdo. Vamos construir uma sociedade mais madura e acolhedora?